Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, aluno e aluna, mestre do Reparo Black Ops. Hoje teremos nossa segunda aula CPU Fix e temos exercício. Então, eu vou cobrar os exercícios. Eu, infelizmente, tenho que cobrar os exercícios, faz parte do estudo do exercício, né? Então, não me tenham como chato, não, mas eu realmente tenho que cobrar os exercícios. Então, vocês já receberam aí o exercício, uma folha em PDF. Vocês vão imprimir, por favor, essa folha em PDF. Vão prestar atenção nessa aula e vão imprimir 3 vias dessa folha e vão completar o exercício para mim dessas folhas para a aula 3. Então, a gente sempre vai engajar aí o aluno com esses exercícios. Eu preciso que esses exercícios sejam feitos. Então, eu conto com vocês, faz parte do aprendizado, e é um exercício prático, um exercício que você vai fazer na sua bancada, é um treino de habilidade manual novo, né? Então, eu quero que vocês imprimam 3 vias aí, sigam os procedimentos, e nós vamos solicitar aqui nessa live de hoje. Esta live é uma live fechada, exclusiva, dedicada aos alunos e alunas mestres do Reparo Black Ops. Essa série CPU Fix é mais uma nova série adicional, não é? Então, é uma série adicional que está além do conteúdo adquirido e é uma série que vai abordar do início, meio e fim a parte prática, medição, análise e partes práticas de solda com CPU, de trabalho aí e rebalo em CPU. Obrigado, Anderson. O áudio está bom, valeu, muito obrigado, viu? Obrigado aí pela dica, muito obrigado pela presença aí, valeu. Microfone novo. O áudio fica bom, muito obrigado. Bem, pessoal, nós também teremos um super treinamento nível 3 aqui em Belo Horizonte com José Ramires. Então, quem tiver interessado aí em aprender na prática, ao vivo, né? Teremos um treinamento nível 3 aí, James Dias, José Ramires e Júlio César, 3 instrutores aqui na Telecélula, em abril. Teremos também em abril um super evento intercontinental, um workshop intercontinental, 5, 6 e 7 de abril, com o Gelon. O mestre chinês vai estar aqui, a Telecélula está trazendo o Gelon, diretamente a conexão Brasil-China, China-Brasil, para ministrar aí 3 super aulas dos iPhones avançados, 13, 14 e 15. Muita prática, muita novidade nesse sensacional workshop, 5, 6 e 7 de abril. E o aluno CPU, o aluno mestre do Reparo Black Ops, tem desconto e tem privilégio para sentar na frente. Você sabe, quem está na frente aprende mais. Então, eu vou criar um cupom de desconto aí para o aluno mestre do Reparo Black Ops, trazer vantagens para vocês. Pelo menos aí uns 10% de desconto. Eu vou criar um cupom aí, podem me cobrar, tá bom? Então, super workshop, Gelon no Brasil, 5, 6 e 7 de abril. Boa noite, tá bom? Opa! É isso aí, meu querido. Imperador do iPhone, muito obrigado pela presença, todos aí. Valeu, o áudio tá bom, bacana, beleza, muito obrigado. Bem, eu vou deixar essa aula gravada para que vocês possam assistir, né? Essa é a aula número 2. Então, eu queria que vocês aí prestassem atenção nessa aula e vamos iniciar aí a segunda série, CPU Fix. CPU Fix, o nosso segundo vídeo, CPU Fix. Boa noite, Marcos Campos. Boa noite, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença. Então, a gente vai gravar essa aula para vocês assistirem depois aí, né? Então, essa é uma série de vídeo, a segunda série de vídeo. Teremos aí mais 3 vídeos, né, com as partes aí em módulos, dividimos em módulos. Vocês vão ver os módulos de estudos que estamos fazendo aí com as aulas de CPU. Então, sejam todos aí bem-vindos e muito obrigado. E embora ver o vídeo aí. Olá, meus caros e minhas caras, muito boa noite. Chegou a hora da nossa aula parte 2. Parte 2, Mestre do Reparo Black Ops, CPU Fix, uma série de vídeos para completar o nosso treinamento Mestre do Reparo Black Ops, para você que adquiriu o treinamento Mestre do Reparo Black Ops. O nosso suporte, o nosso treinamento não acabou. Então, vamos aí com uma série nova
CPU Fix, aula 2. Começaremos hoje a parte prática da aula de Rebalem CPU. Rebalem CPU preservando a placa lógica original, quando a placa lógica original se encontra em funcionamento. Então, essa é a parte introdutória da parte aula 2, parte introdutória, CPU Fix, primeira aula prática. Sejam todos muito bem-vindos à aula Mestre do Reparo Black Ops. Alunos e alunas, Mestre do Reparo Black Ops, sejam bem-vindos. Então, vamos lá começar aqui com a nossa aula, a nossa classe, a nossa aula CPU Fix, parte 2. Então, aqui estamos, CPU Fix, aula 2, Mestre do Reparo Black Ops. Então, vamos aí colocar as peças que não se encaixam para formar, desvendar esse quebra-cabeça ligado à CPU. Para quem perdeu a aula 1, basta clicar aqui na seta, você será direcionado para o vídeo do YouTube, na aula 1, CPU Fix, aula 1. E aqui está a aula CPU Fix, aula 1, ok? Então, você vai ser direcionado diretamente para o YouTube na aula 1, clicando naquele link que eu mostrei para vocês aí, exatamente naquele tópico. Então, vamos voltar aí à nossa aula CPU Fix, parte 2. Nessa seta aqui está o link para a aula 1. Você que não viu a aula 1, sinta-se à vontade em rever quantas vezes for necessário. Então, vamos lá para a nossa aula CPU. Pontos importantes na reparação, principalmente na reparação de CPU. Deixa eu colocar aqui minha cara para vocês, que é isso. Bem, primeiro ponto é o seguinte, vamos alinhar aqui então a face aqui para ficar melhor. Agora sim. Bem, nos reparos complexos, tudo conta. Cada pequeno detalhe faz a diferença. Cada pequeno detalhe conta. O detalhe faz a diferença. E a diferença faz a diferença. O nosso objetivo aqui é fazer a diferença da diferença. Então, CPU, reparo de CPU é uma arte. Reparem de CPU é uma arte. Posteriormente, swap de placa lógica, swap de RF, são reparos que são artes, as habilidades manuais, os detalhes, a limpeza, os processos, o respeito a cada passo, são pontos fundamentais para lograr sucesso na parte ligada à CPU Fix, ok? Então, tudo conta. E a gente quer fazer a diferença na diferença. Tudo conta. Bem, então, primeiro passo, né? Primeiro passo é compartilhar conhecimento. A gente está aí se esforçando para compartilhar conhecimento. O objetivo de quem aprende é transferir o conhecimento, né, do que aprendeu para quem quer ensinar. Então, nosso objetivo é feliz aquele que transfere, que sabe e aprende o que ensina. Então, essa frase da Coralina é fundamental, né? Transferir o conhecimento é fundamental. Praticar e o que ensina também é fundamental. Então, feliz aquele que transfere, que sabe e aprende o que ensina. Coralina. Coralina. Bem, eu sou o James Dias, diretor técnico da empresa Telecélula Academy. Vou colocar minha cara de novo aqui, aparecer novamente para vocês. Vamos aí para a nossa aula número 2, só reforçando alguns dos nossos pontos pilares, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Problema definido, 50% resolvido. Prática, a mãe do aprendizado. Praticar. Quando você achar que praticou muito, pratica 10 vezes mais. Medir. Se não gosta de medir, melhor ir para casa dormir. Padrão de fábrica. Tente sempre fazer com que o seu aparelho fique no padrão de fábrica. Lembre-se, menos é mais. Quanto menos eu tento, mais eu arrebento. Não é? Então temos que ser assertivos aí nas reparações complexas. Vamos então à nossa parte 1, o começo da parte prática CPU Fix. Vamos lá, nossa parte 1. Primeiro ponto na CPU Fix é a preparação. Então, deixa eu tirar minha cara aqui de novo. Vou colocar aqui em outro lugar. Aqui, é isso. Vou colocar no centro aqui, fica mais fácil. Bem, nós temos 3 steps iniciais nessa aula prática. A primeira aula prática é chamada preparação.
Então, nossa primeira aula prática se chama preparação. A gente vai preparar as ferramentas, preparar os equipamentos, os instrumentos, as ferramentas manuais, os produtos químicos para efetuar os processos posteriores. Então, nossa primeira fase, chamada preparação, eu tenho 3 steps. Na preparação, eu tenho 3 steps. Primeiro step da preparação, temperatura do seu laboratório. Vou tirar minha cara aqui de novo, peraí. Que vai incomodar menos. Então, na preparação, no passo 1 da preparação, no step 1 de 3, né? Eu tenho 3 steps da preparação, aí, ó. Preparação, tenho passo 1, passo 2, passo 3. O passo 1 na preparação, eu tenho algumas variáveis fundamentais. Primeira delas, temperatura da sala ambiente e umidade do ar. Condição número 2, tempo de processo de extração, de solda, de limpeza. Todo o processo de solda, existe um gráfico, tempo versus temperatura, e a gente tem que respeitar muito isso. E aí o terceiro step é a sala limpa. Ou seja, trabalhar com CPU requer uma limpeza extraordinária na sua bancada, para não poluir a CPU, não poluir os pads da PCB. A gente tem que ter um senso de trabalho de limpeza, uma sala limpa. Claro que eu não quero que vocês tenham uma sala limpa, mas ter pelo menos uma condição de higiene e limpeza total nesse processo de extração da CPU, limpeza da CPU, rebalem da CPU, solda da CPU, para não se contaminar com os produtos químicos, tanto na sua saúde, como não contaminar a placa também com produtos químicos, com solda em pasta, nos pontos que não precisa. Então, é muito importante ter um cuidado e uma limpeza extraordinária nos processos de CPU, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, medição da temperatura e umidade. É fundamental a gente estabelecer um parâmetro, pois esse parâmetro de temperatura e umidade é ele que faz o processo ser igual. A minha temperatura do meu laboratório, a umidade do ar do meu laboratório, eu consigo controlar a temperatura e a umidade. A gente vai se basear com temperaturas aqui feitas no nosso laboratório. Você tem que adequar o seu laboratório com a temperatura ideal do processo de solda e a umidade ideal. Por exemplo, se o seu laboratório tem um ar-condicionado e você trabalha com 17 graus Celsius, está errado. Eu não tenho ar-condicionado, trabalho com 28 graus Celsius. Está errado e vai interferir muito no seu processo de soldagem e dessoldagem. Tanto a temperatura quanto a umidade do ar. Essas duas variáveis são fundamentais para a gente debater sobre ajustes de temperatura. Poxa, eu ajustei minha estação de solda igual o vídeo do professor. Eu ajustei meu ferro de solda igual o vídeo e não faço o mesmo processo. Por quê? A sua umidade e a sua temperatura estão fora do valor padrão. Então, existe um valor padrão de umidade e temperatura. Qual é esse valor padrão de umidade e temperatura ideal para o processo de microsolda? Bem, a temperatura ideal está por volta de 24 a 25 graus Celsius. E a umidade próxima a 50%. Então, se você tem um ar-condicionado e trabalha com 17 graus no seu laboratório, está errado. Tem que trabalhar com 24, 25 graus. Na temperatura ideal para a soldagem. E a umidade do ar? Próxima a 5%. Claro que eu trabalho com mais ou menos 10% de tolerância nesse ambiente. Então, a gente tem que entender que se você não tem ar-condicionado, precisa colocar. Se você tem o ar, exagera na temperatura, temperaturas muito baixas, tem que subir para 24, 25 graus Celsius. O laboratório deve estar com 24 ou 25 graus Celsius e a umidade próxima a 50%. Para que o processo de solda seja feito de forma com o tempo mais curto possível, sem agressão na PCB. Então, esses pontos de temperatura, não foi eu que falo que é o ideal, que é o padrão, não. Isso é um processo de trabalho, de estudo, no qual o desempenho na soldagem fica melhor. Então, não foi eu que inventei isso, não, ok? Então, temperatura ideal, 25 graus Celsius, umidade próximo a 50%. O nosso segundo ponto está ligado ao tempo. A gente viu que temperatura é importante, umidade é importante e o tempo também é outra variável fundamental no nosso processo de solda. Para que o gráfico de solda lead-free, que são 4 fases, né?
a gente tem pré-heater, a gente tem o SUAC, né? A gente tem a solda líquida e depois o cooling, o resfriamento. Nesse gráfico aqui eu posso ver as três fases, o pré-heater próximo a 100 graus, SUAC, que é a solda líquida, que é próxima a 200 graus, aqui eu tenho a solda líquida, que é a pilha do reflow, e aqui eu tenho o cooling, nessa descida aqui. Ó. Então eu tenho 4 fases da solda. Para me fazer essas 4 fases de solda manualmente, eu vou tentar fazer movimentos, procedimentos, para tentar fazer esse gráfico de solda aqui. E eu não posso nem cortar, por exemplo, fazer uma descida muito ascendente no resfriamento para não prejudicar. Tudo tem que seguir um padrão. Então, eu vou tentar seguir um padrão. Pré-heater, heater, resfriamento. Então, por isso que eu não coloco o cooler, né, diretamente na PCB. Se você faz uma solda, você não coloca o cooler diretamente na PCB. Para quê? Para você não fazer aí uma curva abrupta de resfriamento. Senão você causa problemas na solda, fissuras na solda. Então, todo o processo de solda segue um tempo versus temperatura. Quantos graus Celsius por segundo deve subir nas fases ou descer no resfriamento? O tempo máximo de CPU fixo para extração de uma CPU que a gente vai trabalhar com as temperaturas que eu falarei aqui posteriormente deve ser inferior a 50 segundos. Então, nosso target, nosso alvo de tempo, né, para extração de uma CPU, das fases lá, pré-aquecimento, aquecimento, solda líquida e lift da CPU, que é levantar a CPU, próximo a 50 segundos é o tempo aí nosso padrão para remover uma CPU. Tá? A gente já vai falar também de temperatura disso. Então, a gente já falou de 2 variáveis no step 1, que é a variável umidade, temperatura, não é? A segunda variável agora é o tempo, não é? E o terceiro ponto é a sala limpa. A gente tem que tentar. Claro que se você não tiver, não tem problema ter um clean room, né? Aqui esse exemplo é de um clean room, uma sala limpa. Você tem que pelo menos tentar fazer com que o seu bootcamp tenha, né, uma limpeza no seu bootcamp para que não polua, não contamine a placa, não contamine a CPU, não contamine os pads. Então, na primeira parte da preparação, o step 1 são 3 fases. Variável temperatura e umidade, variável tempo do processo de soldagem, dessoldagem e montagem, e terceiro step da preparação é o clean room. Trabalhar com um ambiente limpo, aciado, bancada limpa, manta de preparação da CPU limpa, uma flanela antistática, um papel antistático preparado na base do seu microscópio, limpeza das ferramentas, limpeza dos processos para não poluir pontos fundamentais da placa. Não adianta extrair uma CPU bem, limpar os pads bem, fazer um rebalho bonito e ser porco, ser sujo, contaminar a placa com soda em pasta, com outros produtos químicos. Então, a limpeza é fundamental no processo de CPU. A gente vai primar muito por isso. Então, vamos tentar aí fazer procedimentos com padrão de limpezas full, alto padrão de limpeza. Segundo ponto na preparação são as hard skills. Nós temos as nossas soft skills, que a gente tem trabalhado durante o nosso treinamento. E agora chegou a hora de desenvolver as nossas hard skills. Primeira hard skill fundamental para CPU fix: habilidade manual e independência. Habilidade manual e independência dos seus membros superiores. Mão esquerda, mão direita, né, pensamento. Então a gente tem que aprender a desenvolver as hard skills. A gente vai treinar, 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 treinar. Já compartilhei no grupo de vocês, Mestre do Reparo Black Ops, o material para desenvolver as hard skills. Então vamos clicar aqui. Vamos ver o material para desenvolver as hard skills. Eu vou explicar aqui depois num vídeo como que a gente vai fazer. O material de hard skills, vocês vão imprimir essa folha, por favor, 3 folhas. As folhas têm um quadrado e um retângulo, bem aproximado do tamanho com a CPU real, tá? Então, eu tentei fazer aqui as CPUs em formato real. Então, você vai imprimir na sua impressora aí 100% como está a folha. Não aumente nem diminua para que o tamanho fique real. Então, aqui está no tamanho aproximado. Então, cada CPU aqui tem milímetros, altura e largura aqui, né? De tamanho padrão a CPU convencional. Então, aí eu tenho a CPU A12, que é mais quadrada, a A14 é um pouco mais retangular, a A15 já é retangular, a A16 é retangular, a A17 é retangular. Então, eu tenho aqui vários desenhos de CPU.
E essa evolução desse mapa de treino, CPU Fix, vai ser usada para que a gente faça o treinamento da habilidade do punho, né, do giro, né, e a habilidade da mão esquerda com giro e da mão direita com lift. A mão direita para fazer extração da CPU. Então você vai girar e fazer. A mão esquerda vai girar aqui no quadrado ou retângulo da CPU e a mão direita vai fazer um desenho aqui simulando a inserção da lâmina para fazer a extração, o lift da CPU, que é o levantar da CPU. Então o desenho aí tá um desenho novo para vocês, né? Para vocês vão imprimir essas 3 folhas, não é? Vão colocar o nome completo e vão mandar para mim no grupo com o nome. Eu quero ver de todos aí do Mestre Repara Black Ops. Para continuar assistindo o treinamento, vai ter que fazer isso, hein? Então, não tem desculpa agora não. Isso aí, se não entregar o nome, a data e 3 folhas preenchidas, todos os pontos feitos, eu vou parar de fazer a série aqui CPU Fix, hein? Tá bom? Então, vocês vão ser responsáveis por dar continuidade ao treinamento. No passo 3 da preparação, nós temos o passo 3 da preparação, são as nossas ferramentas. Eu tenho ferramentas manuais, ferramentas de solda e químicos. Eu dividi em 3 sessões. Então, o passo 3 eu tenho ferramentas manuais necessárias para o processo de CPU, ferramentas de solda elétricas e mecânicas, né, para o processo de solda e produtos químicos usados na CPU, no processo de reparação de CPU, de ressolda de CPU. Então, vamos lá. Primeiro ponto, ferramentas manuais. Quais são as ferramentas manuais necessárias para o trabalho com CPU? Primeiro, vou precisar de um kit Demolition CPU. Então, vou clicar no link aqui, vai me direcionar para um kit, onde eu tenho um kit bem conhecido, o kit 007, você pode adquirir outro também. Eu tenho algumas lâminas aí para limpeza da CPU. Então, eu tenho esse kit. Eu também tenho um kit adicional que você tem que adquirir. Outro kit também com outras lâminas fundamentais para fazer a extração do CPU, para fazer a limpeza da resina. Esse kit é até um pouco melhor, eu gosto mais desse kit aqui. Você pode escolher o que você vai comprar ou comprar vários, tá? Você vai escolher suas ferramentas, ok? Isso aí você vai escolher suas ferramentas. Não tem problema. Sair do prédio aqui, peraí. Vou voltar aqui. Bisturi. Opa. Bisturi, mais a lâmina 11 e lâmina 15, bisturi número 3, todos já têm esse bisturi aí, né? Eu também vou adquirir um kit de lâminas de limpeza, esse kit aqui é muito legal. Ele é um kit que usa um pedaço de PCB para não arranhar a PCB. Um kit da mecânica bem legal, né? Tem algumas lâminas aí para fazer limpeza, é bem legal. Tá? Bisturi número 3, com as lâminas 11 e lâminas 15. Suporte universal de placa, aquele suporte comum mesmo. Vamos precisar de um suporte desse, né? Suporte universal de placa com holder. Pincel antistático, 2 pincéis antistáticos aí. A gente vai cortar um lado dele para que as cerdas fiquem menores para fazer a limpeza da CPU. Eu vou pegar um pincel desse, cortar com a tesoura para as cerdas ficarem bem curtas, próximo aí a meio centímetro. Aqui eu vou cortar, deixar só cerdas bem curtas. Bico aplicador, muito legal para fazer reparação também, para aplicar processos, né, de químicos, né, muito legal esse bico aplicador. Não solta pelo igual ao algodão, tá? Eu vou usar um pouco de algodão também, mas vou usar mais a flanela antistática. Kit de stencil para CPU, esses kits universais da mecânica são fabulosos. Ele é magnético, então torna o rebalo muito simples. Para quem está começando, é muito fácil fazer rebalo. Flanela antistática e o álcool isopropílico. Flanela estática e o algodão, né? Vou precisar de flanelinha. Flanela antistática para fazer o trabalho na CPU também, e o algodão. E, os fios de jumpers para eventual reparo de pad. Aqui eu tenho algumas das relações básicas de alguns insumos que vou precisar para fazer o processo de CPU. Então, aqui eu tenho a parte dos insumos, né? Então, agora eu vou para a parte das ferramentas elétricas. Ferramentas elétricas. Vou trocar minha cara de lado aqui. Isso. Ferramentas elétricas. Uma ou duas estações de solda de pelo menos 1000 watts. Então, eu tenho aqui, por exemplo,
A Atem, que é uma estação fenomenal, você pode usar a Quick 861 também, não tem problema, ou as duas, se for possível. Ferro de solda padrão C210. Pode ser um Weissen mesmo, esse mais barato, desde que a ponta seja C210 original. A ponta JBC C210 original. A ponta faca, né, machadinha C210 original. Desculpa. O anemômetro, para medir a velocidade do vento. Eu vou precisar de um anemômetro também para ter um padrão no processo de solda. Um anemômetro, para medir aí 3 a 4 metros por segundo, que é o volume de ar padrão. E o termopar tipo K, para fazer a calibração. Você pode usar um multímetro, caso tenha. Esse multímetro que já tem a temperatura, ele tem um sensor tipo K nele. Então você consegue fazer medição de temperatura também. O sensor tipo K está aqui. Você consegue fazer medição de temperatura, né? Para a gente aferir a temperatura das suas máquinas. Se for possível, a gente precisará também de um ferro de solda padrão C115 ou C65. Já existe em ferro de solda de custo bem baixo, né, com ponta C65, C115, que é esse T115, com um valor muito econômico. E a ponta C115 original JBC. Essa ponta aqui chanfrada é espetacular no nosso processo de trabalho com CPU. Bem, então, passo fundamental nessa preparação é a calibração. Nós temos que calibrar a estação de solda ar quente e o nosso ferro de solda ar quente, para que ele tenha uma real temperatura, ou seja, uma temperatura real do que está se exibindo do display. Às vezes, só a estação de ar quente marca uma temperatura, mas ela está totalmente descalibrada, com 30, 40, 50 graus acima ou abaixo do valor que está marcando aí no display. Então, isso aí, para o nosso processo de trabalho padrão, é totalmente errado. É importante calibrar mensalmente nossas ferramentas, tá? Então, a gente vai ter esse hábito de calibrar tanto a estação de solda ar quente usando um sensor tipo K, quanto o nosso ferro de solda também, usando o mesmo sensor tipo K. Medidor de temperatura laser não vai funcionar para esse processo. A gente tem que usar um termopar do sensor tipo K. Ok? Bem, a gente vai também fazer uma memorização dos canais da nossa estação de solda ar quente. Por exemplo, a nossa estação de solda ar quente 861, ela segue um padrão de temperatura para cada canal. Por exemplo, a gente vai memorizar no canal 1 uma temperatura de 200 a 220 graus, que é a temperatura de remoção de resina com volume de ar 100 ou 120. A gente vai usar essa temperatura com bico 3 milímetros. Essa temperatura do canal 1 vai ser para remover resina, um padrão para remover resina de CPU, de qualquer circuito integrado da sua placa. Você vai usar essa temperatura padrão. 200, 220 graus, volume de ar 100 ou 120, bico fino, 3 milímetros. Essa é a temperatura do canal 1. A gente vai usar o canal 1 sempre com bico 3 milímetros. Que fase que é essa? Fase da remoção, de remover a resina. A gente usa a temperatura baixa para não entrar em ponto de fusão o estanho, né? O estanho, na verdade, não, né? Porque nem tem estanho, a gente chama estanho, mas a solda dos seus componentes da board. Então, a gente usa uma temperatura baixa, 220 graus, que não vai impactar a ponto de fusão com a liga original 217, 205 que tem na placa. A gente consegue aí remover a resina com essa temperatura e com esse volume de ar de maneira cuidadosa, sem mover os componentes em volta da CPU ou de outro componente qualquer. Então, o canal 1, a gente vai memorizar na máquina 200 a 220 graus, volume de ar 100 ou 120. Temperatura baixa, volume de ar alto e bico fino. A gente vai usar o canal 1 sempre para remover resina. Então, isso vai facilitar meu trabalho. Você vai poder usar isso para outros processos também. No canal 2 da sua estação de solda ar quente, a gente vai memorizar a temperatura de 280 graus, volume de ar 60. No canal 2 e 3, eu vou usar o bico de 10 ou 12 milímetros, ou até mesmo sem bico. Mas a gente vai trabalhar com bico aqui, de 10 ou 12, mas nada impede também que você já tenha mais prática fazer sem o bico. A gente vai usar bico de 10 ou 12, mas você pode fazer sem o bico, como eu falei. O processo do canal 2 será a fase chamada pré-heater. Eu vou gravar na memória da minha estação de solda do canal 2 a temperatura de 280 graus, volume de ar 60. Isso para ar quente 861, para as condições 25 graus Celsius, umidade 50%. No canal da sua estação de solda ar quente, no canal 3, nós vamos colocar a temperatura de 380 graus, volume do ar 60, e sempre o bico grande, 10 milímetros ou 12 milímetros. Essa fase vai chamar de heater.
Então, perceba que se eu tiver duas estações de retrabalho ar quente, eu posso usar uma estação para remover resina e a outra estação para fazer a fase 2 e a fase 3, sem precisar ficar trocando bico. Isso você economiza tempo. Você tendo duas estações, você pode, por exemplo, se você tiver uma Quick 861, você pode deixar ela para remover resina. E a Atem para fazer a fase 2, que é o pré-heater, e a fase 3, que é o heater, sem precisar trocar o bico. O grande lance é que os bicos, né, das estações Atem e Quick não são compatíveis. E esses bicos também de 10 milímetros ou 12 não vêm nas estações, devem ser adquiridos aí separadamente, ok? Tá bom? Bem, outro ponto também que a gente vai fazer é calibrar e configurar e memorizar o nosso ferro de solda. O nosso ferro de solda a gente vai calibrar na temperatura de 290 graus e vai usar a ponta faca original JBC C210-018 para limpar os pads da CPU, os pads da PCB. E se eu trocar a liga da CPU para limpar, né, para ficar mais fácil, para 138, essa temperatura que eu vou usar, a temperatura baixa, minimizando aí o risco de remover os pads da CPU, tá ok? Se a sua estação se o seu ferro de solda tiver mais memória, no canal 2 vamos colocar a temperatura default, por exemplo, para uma limpeza com malha, 350 graus. A gente vai colocar no canal 2 a temperatura padrão, 350 graus. E no canal 3, outra temperatura padrão, que a gente vai usar muito para soldar outros componentes, 380 graus. Então, a gente vai definir 3 memórias no seu ferro de solda também, né? Aqui o canal 3 é para soldas em geral. O canal 2 é para limpar a placa, os pads da placa com malha, se a gente for usar malha, né? A gente também faz técnicas com malha e sem malha. A gente está minimizando o uso de malha, porque ela arranha, principalmente na CPU a gente não usa malha. Mas na PCB a gente até pode usar malha, mas na CPU não. Ok, então, parte número 3, os produtos químicos. Poxa, quando se fala de produto químico, é uma complexidade muito grande, né? Nós trabalhamos com solda em pasta 183. A gente não coloca solda com ponto de fusão menor na CPU. A CPU é um dos componentes que mais dissipam potência na placa. Na verdade, é o que mais dissipa potência na placa. Isso quer dizer que ele precisa irradiar calor, né, de forma eficiente pelo heatsink e pelo chassi. Se você faz um processo de retrabalho da CPU, um rebale da CPU, e coloca uma liga de ponto de fusão, por exemplo, 138, que é totalmente inadequado, corre o risco da sua CPU apresentar vários defeitos aí pelo excesso de temperatura e o bismuto, que é um dos componentes da solda 138, é muito ruim condutor. Se você perceber em relação aos outros componentes das outras ligas, né? Aqui eu tenho a Tin Lead, chumbo estanho, é um ótimo condutor de calor. Aqui o bismuto atrapalha muito e é um péssimo condutor. Claro que eu estou falando em relação a péssimo comparado ao cobre, ao ouro e à prata, né? Eu não gosto de usar a 138 pela temperatura muito baixa e por não ser tão bom condutor elétrico quanto o estanho, o SNPB, estanho e chumbo. Então a gente não usa solda 138 para fazer rebalo em CPU. A gente talvez pode usar para trocar liga na limpeza, tá? Em alguns casos, nem sempre. Então, normalmente a gente usa a solda 183 ou então a Durafuse SAC 305 direto para ficar original a nossa CPU. Então a gente pode usar a solda mecânica, que é uma solda muito boa também. Essa solda 183 é uma solda muito boa, de qualidade muito boa. Se precisarmos usar a solda 138 para trocar a liga, a gente usa da mecânica também, 138. E agora vamos aos nossos outros produtos químicos, o fluxo de solda. Esse fluxo de solda Amaoi é muito bom, fantástico para trabalhar com CPU. Então você deve aí ter fluxos específicos para a CPU e fluxos de uso geral. Você pode usar esse fluxo para a CPU, que é maravilhoso. Você pode usar o 559 também da mecânica, tanto para a CPU ou quanto para uso geral também, que são fluxos muito bons. Esse aqui é bem econômico, 100 gramas, 90, menos de R$90. O rosin vai ser fundamental para a gente também, né, para a gente usar o rosin. Então, o rosin está aqui, o link do rosin, do famoso Breu. Né? Álcool isopropílico para limpeza da PCB, limpeza da CPU, 99,8% de pureza da Implastec. A gente pode usar também o cleaner da Implastec, que é muito bom para limpeza de PCB, limpeza dos componentes. É um produto sensacional da Implastec, tá? A gente pode usar também o Mechanic 800,
ou 850 para limpeza da resina da CPU. A gente usa muito esse produto aqui para limpar a resina da CPU com um pincel antistático, para causar aí menos dano possível na hora da limpeza da resina da CPU. E demais são as fitas Kapton, que a gente vai usar, né? A fita Teflon, apesar de não ser produto químico, mas a malha de solda, caso necessite, né? A malha de solda original, de boa qualidade, né? E a solder mask verde, para fazer algum pad, se precisar, né? O verde transmite a luz de forma mais fácil que o preto. A gente vai usar sempre um termal, uma solder mask mais clara para ficar mais forte, tá? Então aqui são alguns dos pontos ligados aos pontos básicos aí, aos 3 primeiros passos da preparação. Passo 1, temperatura, umidade do ar, tempo, ambiente limpo. Segundo ponto, desenvolver as soft skills. Vocês vão imprimir a folha e vão assistir o vídeo aí agora. Eu vou passar para vocês um vídeo de como vai ser esse treinamento. E o ponto número 3 da nossa parte de preparação são as ferramentas manuais, ferramentas elétricas e os nossos produtos químicos. Então nós vimos aí 3 steps da preparação, né? E vamos aí agora no nosso vídeo para continuarmos depois com o nosso treinamento completo. Aqui eu tenho aí, são 3 fases. A primeira fase é a preparação, segunda fase, extração, limpeza e preparação da CPU e PCB. E a terceira fase é reconexão da CPU na sua PCB. Aí rebalem, medições. Então são 3 fases também o nosso processo do nosso treinamento de CPU fixo. Nós estamos aqui na aula preparação, que é a aula número 2. Beleza? Vamos seguir com o nosso vídeo então. E é isso aí, galera. E aí? Vamos ver as perguntas aqui. Teve uma pergunta aqui. Vamos ver a pergunta do Aquiles GS. O que acha da lâmina de cerâmica? Seguro? Sim. Eu acho ela bem segura. O único inconveniente dela é que ela é frágil, né? Então ela quebra fácil e é cara. Mas é bem segura, eu já usei também. Eu uso bastante também ela, mas eu prefiro usar de PCB. Ela dura mais, ela permite lixar para fazer um trabalho nela melhor, mais tempo. E ela não é tão frágil igual a de cerâmica. A cerâmica é bem frágil. É bem frágil. Mais alguma pergunta aí, galera, para a gente continuar? Erivelto Araújo, minha Hands Kit funciona muito bem, claro. Claro, ótimo. Na verdade, tudo que a gente sugeriu aí são alguns pontos, né? Você não tem que trocar suas ferramentas para fazer CPU, não. Longe disso. Simplesmente é questão de, se tiver montando um laboratório agora, se puder adquirir, algumas das ferramentas do insumos aí são bons. Então, é mais um guia, né, de o que você tem que ter para quem não souber o que tem que ter. Então, não é que o que você tenha não é ruim, não, entendeu? Sobre regular a umidade do ar. Minha sala não tem ar-condicionado. Você precisa. Você precisa ter. O ar vai regular a temperatura. A umidade é outro dispositivo, né? Existem ionizadores de ar com umidificador, que são muito bons ainda. Mas são 2 pontos. O ar-condicionado, para estabilizar em 24 a 25 graus, e o umidificador para a umidade do ar ficar próxima a 50%. Ou, se você tiver a umidade muito alta, tirar um pouco a umidade. Vai ter que medir primeiro aí qual que está a umidade da sua sala, mas você precisa ter um ar-condicionado sim, para a temperatura ficar padrão 25 graus. E todo o processo de CPU sair igual. Senão, por exemplo, está 35 graus lá fora do seu laboratório. Se você não tem ar, seu laboratório está com 37 graus. O processo de estudo já não começa a dar certo. Porque a temperatura é uma variável. É fundamental no processo de solda, entendeu? Ô, meu querido, grande abraço, meu amigo Douglas. Obrigado, valeu, obrigado por estar presente aí. Rebalem é prática. Quanto mais se faz, melhor se vai ficar. Exatamente. Inozuki. É isso aí. Prática é a mãe do aprendizado. É isso aí, Odair. Adair. Adair, na verdade, sem padrão não há avanço. Não esquece disso, hein? Sem padrão não temos avanço. A verdade, a vida é isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos continuar aí, seguir? Como é que estamos aí? Semana em prática, já colocou aqui.
Mais alguma pergunta? Podemos continuar? Esse áudio, né? A gente vive apanhando desse áudio. Eu não sei o que eu faço mais. Microfone novo é digital, ó. Microfone novo. Mas o áudio agora tá bom, né? Vamos ver. Bem, temos mais alguma pergunta? Não temos? Como é que estamos aí? Vamos seguir, então, com o nosso estudo aí, nossa aula 2? Podemos seguir? Dá um feedback aí se podemos seguir aí, galera. Meu querido. Eu faço rebarem de CPU e RAM quase todos os dias. É isso aí, muito bom. Mas é sempre bom rever o vídeo. Quanto mais dicas, melhor. Sim, na verdade, são só dicas. Você tem que pegar o que você já usa, o que você já faz, né? E tentar, com algumas dicas ou não, ninguém é dono da verdade, você adquire o que você sabe que é bom e que funciona bem para você. De repente, se alguma coisa que eu falei servir, você pode melhorar o seu bootcamp aí, né? O objetivo é esse, né? A gente fica feliz por você ser tão prático assim e parabéns pelo trabalho que você fez todo dia. Bacana, muito bom. Espero que algumas coisas que eu tenha falado ajude você, tá bom? Bora meter marcha, Mr. Douglas, então. Vambora meter marcha, bora seguir. Então vambora seguir. Vamos embora seguir, vambora seguir, bora seguir. Agora vamos lá na parte, vamos fazer uma parte prática agora, né, com o nosso material, com os nossos equipamentos. Vamos ver. Vamos fazer uma parte prática aí agora, beleza? Olá, meus caros. Então estamos aqui com o nosso setup com 2 estações de solda, ar quente. Claro que, se vocês puderem trabalhar com 2 máquinas, uma dedicada para limpeza e outra que é mais estável para extração, seria muito bom. Mas a gente sabe que os custos são elevados e, caso você tenha uma estação, também é possível fazer sem problema nenhum. Basta trocar os bicos. Tendo 2 estações, a gente já ganha tempo mantendo os bicos que vamos usar 12 milímetros e 3 milímetros. Remover resina e extração e solda da CPU. Então fica a dica, caso tenha possibilidade de ter uma Atem ST862D de 1000 watts de potência, uma estação incrível, melhor que a Quick. Mas qual o motivo que ela é melhor? Ela é mais estável. A Quick é uma ótima estação, dá para fazer todos os trabalhos com ela também, tá? Mas a Atem é um pouco mais estável. Ao longo do tempo, você ganha mais tendo uma Atem. Então, aqui a gente tem um problema básico. Número 1, primeiro, em relação às estações de ar quente, o suporte, batendo o suporte. Ponto número 1 a verificar, você vai pegar o seu canhão, colocar próximo ao ouvido, balançar e verificar se escuta chocalhos. Isso quer dizer que se tiver algum barulho, não tem barulho na minha, ó. Se tiver barulho, quer dizer que a sua cerâmica está quebrada. Ela pode estar aquecendo normalmente, mas isso vai comprometer a sua durabilidade e o processo de solda. Lembrem-se, tudo conta. Então, tanto a Atem faz esse barulhinho normal, tá? Ó. Tanto a Atem quanto a Quick, né, não devem ter aí pedaços de cerâmica aí com as batidas acidentais. Então é muito importante você tomar cuidado para não bater o seu handle, o seu canhão, principalmente com ele ligado, pode esfarelar a resistência e comprometer o caminho do ar entre as resistências, ok? Ok. Ponto número 2, calibração. As máquinas, como vocês viram na apresentação, devem ser calibradas. Cada máquina tem o seu processo de calibração. Por exemplo, vamos ligar a Quick aqui, vamos ligar a Atem. Então, por exemplo, para calibrar a Quick, eu vou pegar o meu termopar tipo K, colocar o mais próximo possível do canhão aqui, e a temperatura, eu vou segurar a tecla 1 e 3, vai entrar no menu de calibração. Seguro por 15 segundos, ó. 1, 2, 3, 4, entrou na calibração. Então aqui eu consigo calibrar a temperatura real que sai no meu canhão
com a temperatura que mandou no display, negativamente ou positivamente. Eu consigo calibrar se realmente sai 380 na minha estação de solda. Então, eu consigo fazer esse ajuste para que a temperatura seja real, né? Então, ponto número 2 é a calibração. Você deve calibrar aí a cada 2 meses com o sensor tipo K. Ponto número 3, as memórias. Vamos aí calibrar, então, as memórias da estação para fazermos aí nossos trabalhos. Canal 1, canal 2 e canal 3. Canal 1, canal 2 e canal 3. Então, vou calibrar o canal 1, calibrar a temperatura e o volume de ar, né? Ajustar, melhor dizendo, calibrar é a aferição da temperatura real, que não pode variar mais do que 10%. Aqui eu vou ajustar as temperaturas do canal. Temperatura no canal 1, temperatura no canal 2, temperatura no canal 3. Para que a gente já tenha aqui nas memórias remoção de resina, pré-heater e heater. Então, como que eu faço? Aperto o canal 1. Canal 1, vamos colocar aí 200 graus, que é a temperatura de remoção, extração de resina, 200 a 220 graus. Tá? Você pode trabalhar com 200 a 220 graus. Gosto de trabalhar com 220 graus aqui para remoção de temperatura. Tá? E o volume de ar 120, o máximo de volume de ar. Nessa condição de remover resina, eu vou usar o bico fino de 3 milímetros. Então, essa condição do canal 1, eu tenho que trocar o bico para o bico 3 milímetros, o bico mais fino. Então, eu venho lá, 220 graus, ou de 200 a 220, volume de ar do 100 ou 120, você pode mudar também aqui, trabalhar com 200, 100, ou 220, 120. Vou apertar o canal 1 e segurar. Até escutar um bip. Depois desses 3 pontinhos, está memorizado. Então, se eu mudar para o canal 2, tem outra temperatura. Vou voltar para o canal 1. Olha lá, ó. Está memorizado a temperatura de extração de resina no canal 1. Agora vamos calibrar o canal 2. O canal 2, que é o pré-heater, vamos trabalhar com 280 graus, 60 de volume do ar. Já está calibrado. Então, se não tivesse calibrado, era só ajustar a temperatura que eu queria, né? O volume de ar que eu quero, e segurar a tecla 2. Até dar 3 bips, quando der 3 bips, você solta. 1, 2, 3, ó. Ok, calibrado o canal 2. E o canal 3, que é o heater, 380, 60. A gente pode trabalhar com 370, tem resultados satisfatórios aí com 370 a 380, tá? Vamos colocar aqui 380. 380, volume do ar 60. Vou memorizar o canal 3, que é o heater. É a fase de heater para extração da CPU, a fase 3. 3 pontinhos, memorizou. Então, nós temos aqui o canal 1, canal 2 e canal 3. Inclusive, esse processo que vocês estão vendo aqui poderá ser usado para qualquer outro tipo de chip, né? Então, você pode trabalhar aí geral com a sua máquina nesses 3 canais. Canal 1, extração de resina. Canal 2, pré-heater. Canal 3, extração ou solda, né? Processo de extração de componente ou ressolda de componente ou rebale, ok? Então, esses são os 3 canais básicos que a gente vai trabalhar. Canal 1, canal 2 e canal 3. Agora, vamos continuar com o nosso setup. Agora vamos ao passo 2. Vocês acabaram de receber aí a folha de treino de CPU. Então, essa é a nossa primeira prática. O que vocês vão fazer? Primeiro passo, vão colocar o nome aqui e a data. Tá? Aqui eu tenho o desenho da CPU com as dimensões bem aproximadas. CPU A12, A13, A14, A15, A16 e A17. Do lado esquerdo a CPU, do lado direito você vai usar aqui a ferramenta de extração. Então a gente vai fazer com a mão esquerda o giro na CPU, dentro desse retângulo, e a mão direita o movimento de inserção da lâmina para extração da CPU, para o lift da CPU. Então eu vou demonstrar a vocês como fazer, né, como fazer o processo prático. Vocês vão fazer totalmente a folha preenchida. Eu preciso que vocês façam 3 folhas. Vocês vão imprimir 3 folhas e preencher todos os mapas, todos, completo, todos as CPUs, A12, A13, A14, A15, em 3 folhas. Então, eu quero tudo preenchido e colocar o nome e mandar para mim por e-mail para me corrigir e verificar como que está o nosso treino de habilidade manual. Então, é o nosso primeiro treino de habilidade manual. Eu vou mostrar como fazer agora, como que a gente vai preparar aí. Então, vou remover aí
Quando a gente falou aí de clean room, de sala limpa, igual eu observei, vocês observaram no slide, né? Para trabalhar com CPU, o nosso setup, nosso campo de batalha, nosso bootcamp tem que estar limpo. Então, normalmente a gente trabalha com a folha de papel antistático na mesa. Então, para fazer esse treino, eu vou exclusivamente remover a folha aqui e vou colocar a minha folha de treino aqui. Vou fazer um para a gente demonstrar. Eu quero que vocês... Vou fazer uma fileira para a gente demonstrar. E quero que vocês façam 3 folhas para mim e me mandem aí, por favor. Vamos lá, então? Então, meus queridos, vamos lá. Bico 12 ou 10 milímetros. Então, aqui eu estou com bico 12 ou 10 milímetros. Vou precisar de uma caneta. Então, aqui tem uma caneta aqui, ó. Ó, que caneta bonita, hein? Então, vou precisar de uma caneta, do bico. Vou desligar minha estação para adicionar o bico nela. Não, ela não ligar quente, né? Vou conectar o bico 12 milímetros nela aqui. Ok? Vou colocar no suporte. Vou ligar minha estação. Colocar no canal 3, que é o canal de temperatura de extração. Canal 2 e canal 1. Conferir se estão memorizados. 220 no canal 1 de temperatura ar 120. No canal 2, 280 graus ar 60. No canal 3, 380 ar 60. Vou começar o trabalho no canal 2. Então, vou colocar no canal 2 para a gente começar o trabalho. 30 segundos no canal 2. Vou fazer o giro. Vamos começar aqui por essa aqui. Eu vou fazer o giro com a mão esquerda. A mão esquerda vai ser a minha pior mão. A mão esquerda é a mão onde vai ficar o canhão. A mão direita onde vai ficar o lápis. O que eu vou fazer? Com o lápis, vou fazer um movimento de uma letra, como se fosse uma letra L ao contrário, em cada um desses 4 contatos. Se contar 30 segundos. Então, vou contar mentalmente 30 segundos, fazer um movimento com a mão esquerda de giro sem parar, e com a mão direita vou fazer um movimento de uma letra L, ao contrário aqui. Então, são 3 passos, ó, ao mesmo tempo. Giro, never stop. Então, nunca para de girar. Então, vou ficar com a mão esquerda aqui girando, sem parar, né? E contando mentalmente 30 segundos. E a mão direita vai fazer uma letra L em cada quadradinho desse. 30 segundos. Depois de 30 segundos, você vai parar, vai partir para o do lado. Então, vamos fazer aí juntos uma demonstração. Desconectei minha estação. Vou esperar 30 segundos para ela entrar na temperatura antes de começar a fazer o processo. Já tem o ar, ó. Estão escutando aí, né? 280 ar 60. Vou esperar em média 30 segundos para ela atingir a temperatura, mesmo que ela marque no display, para ela já assimilar mais temperatura. Vou sentar ergonomicamente, apoiar o pulso e o giro, ó. E agora eu farei o giro. Olha o giro, ó. O giro nunca para. E agora com a mão direita. O L. Trinta segundos. Ok. Então, primeiro ponto. Primeira fase. Agora vamos para a fase 2. Claro que na hora da prática a gente não vai parar para fazer o processo. Vocês vão entender o que nós vamos fazer. Vou fazer um exercício em 280 graus, 30 segundos, em toda a linha, com a mão esquerda e mão direita. Depois que você preencher toda a fase 1, a gente vai fazer a fase 2. Agora eu vou na fase 2. Mas não se esqueça, façam primeiro uma fase completa. Depois façam a fase 2. Como a gente quer adiantar aqui o nosso vídeo, né? Eu vou fazer a fase 2, como se eu já tivesse feito todos aqui da fase 1. Vamos fazer mais um da fase 1 primeiro aqui, então. Vamos fazer mais um. Tira o canhão do suporte, deixa esquentar, espera alguns segundos. Vamos fazer mais uma CPU na fase 1. Ok? Mão esquerda, giro, nunca para, ó. Giro. 1, 2.
Ok. Fase 1. Falta a fase 2. Aqui eu estou treinando a profundidade que a lâmina vai entrar na CPU. Então ela entra mais ou menos no máximo 2 milímetros aqui, ó. Eu estou treinando com a mão direita exatamente isso. Com a mão esquerda, o giro. Vamos fazer mais uma vez lá a fase 1. Fase 1. Tira do handle, espera esquentar. 30 segundos. Giro. Vamos fazer a fase 2 agora. A fase 2, vou mudar para o canal 3. O objetivo é a gente concentrar o calor dentro desse retângulo aqui, ó. Não é? Cada CPU tem aqui é quase um quadrado, aqui é um retângulo, aqui é um retângulo maior. Então o objetivo sempre vai ser concentrar o calor aqui dentro da CPU, para os componentes adjacentes não sofrerem muito calor. Então o objetivo sempre é tentar fazer o giro e o calor mude de cor dentro do retângulo ou do quadrado. Vamos mudar o canal 3 agora. Canal 3, 380 AR60. E agora é mais rápido. Agora é 20 segundos, 10 a 20 segundos. De 10 a 20 segundos a gente vai fazer o giro aqui na fase 2. Vamos fazer aí 15 segundos na fase 2. 20 segundos na fase 2. Vamos fazer 20. Então vamos lá. Ó. Espera esquentar. Na hora da remoção da CPU, a gente não vai ter intervalo entre fase 1 e fase 2. A gente vai ativar o canal diretamente. Mas aqui a gente está treinando. Fase 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 segundos, fase 2. Vai de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, galera, mãos à obra e vamos aí. Claro que fazer o vídeo, conversar, prestar atenção na câmera é diferente de só fazer concentrado, né? Mas eu quero que vocês façam melhor do que eu fiz aqui, tá? Então façam aí a fase 1 e fase 2, preencham a folha inteira, coloquem o nome e me mande aí, por favor, para a gente corrigir como é que tá, beleza? CPU Fix, mestre do reparo. Aí, galera, vamos ver mais um giro aí, ó, lateralmente, ver como é o giro e a distância. O giro e a distância aí que é feito. O giro nunca para. O giro nunca para. Aí, ó. Distância mais ou menos aí 2 milímetros da CPU, imaginando a CPU, né? E o giro não para nunca. E o giro não para, mesmo aí, ó. E o giro não para, o giro não para. Então, pessoal, vamos aí responder aí algumas dúvidas, algumas perguntas. Tem aqui algumas dúvidas aqui, vamos ver.
Para a memória, eu uso 360/60 na minha Sugon. Porém, no meu laboratório não tem ar-condicionado. Você, quando não estabiliza a temperatura do room temp da sala, está arriscado num dia ser mais frio, está arriscado num dia ser mais quente, as coisas não saírem como você está acostumado. Quando você tem um padrão, tudo vai seguir no mesmo princípio, né? Se as suas variáveis não alterarem, tudo vai ser sempre o mesmo padrão. Você sempre consegue colocar uma qualidade ímpar quando segue um processo num padrão de trabalho. Tá? Qual que é a temperatura do seu laboratório? Uso a Sugon 2020D, gosto bastante dela, mesmo sendo... Ah, tá. A sua é 2020D. Tem outra Sugon mais baixa do que essa aí. A sua é com o ar é motor com helicoidal no handler, no suporte. Essas que a gente usa para CPU, elas são motor de pasto, né? Turbo. Funciona. Inclusive a Quick 2008 também é maravilhosa para CPU. É questão só de evolução. A gente usou muitos anos a Quick 2008 e usa até hoje. A Quick 2008 é bem parecida com essa 2020 aí. Né? Predecessora dessa 2020 é muito bom. Então é muito boa sim, tá? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. No máximo... tempo máximo 2 minutos. Douglas, tempo máximo 50 segundos, tá? Tem saído as CPUs aí, tá bom? Tempo máximo, tá? 50 segundos, em média aí, tá? Sempre abaixo de 1 minuto, tá bom? Sempre abaixo de 1 minuto a gente tem levantado CPU aí, tá? Tempo em média aí é 50 segundos. Com a técnica que a gente vai fazer aqui, tá bom? Mas se você usa 1 minuto e meio e faz com sucesso, sem problema. A gente trabalha aqui em média com 50 segundos, tá? Boa noite, pessoal. Cheguei atrasado, mas cheguei. Tá bom, Marcelão? Sem problema. Seja bem-vindo. Essas aulas vão ficar gravadas, né? Então vocês podem assistir aí. Vocês podem assistir tranquilamente aí, tá? Vai ficar gravada essa série. Porém, o exercício tem que mandar, senão não tem mais processo, tá? Não tem mais sequência das aulas. Então você tem que fazer o material para mim que eu pedi. O material eu já mandei para vocês no grupo, para vocês fazerem aí, imprimir a folha e fazerem aí as partes práticas do treino da habilidade manual, né? Então, conto com vocês para poder continuar aqui. Senão, não vai continuar, não. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Paga 10. É isso aí. Chegou atrasado, paga 10. É isso aí, Anderson. Tem que pagar 10, Marcelo. Paga 10, faz o vídeo e manda lá no grupo. 10 flexões. Paga 10, paga 10. Então, pessoal, essa foi a nossa aula 2, né? Não confundam, quando eu mostrei lá a fase do material que vocês vão fazer o giro, né? A fase 2 corresponde ao canal, a fase 1 corresponde ao canal 2. E a fase 2 corresponde ao canal 3, tá? Então, é só para ficar claro ali que no papel lá, a fase 1 é o canal 2 da estação de solda ar quente. E a fase 3 é o canal 3. A fase 2 é o canal 3, 20 segundos. A fase 1 é o canal 2, 30 segundos, tá bom? Total 50 segundos. É o que a gente vai trabalhar no total de trabalho quando estiver fazendo lift na CPU. Em média, 50 segundos. Então, repetindo. A fase 1 é o canal 2 da estação de solda e o tempo 30 segundos. A fase 2 do papel é o canal 3 e 20 segundos, tá? Padronização, isso. Padronização é realmente muito importante. Como um controle de qualidade industrial, sim, exatamente. Há aquele dia em que as coisas não saem como esperado e falamos de algo conspirado contra, é verdade. Então, quando a gente tem um padrão de trabalho e segue aquele padrão, desde que um padrão funcional, se as variáveis não atrapalharem, tende a tudo dar certo, né? E é fundamental também para você delegar, né? Para você delegar algumas funções, se você não tiver um padrão, como você vai ter um auxiliar? Tem que seguir um script, um protocolo de trabalho para que tenha sucesso e qualquer um possa fazer aquele mesmo trabalho. Então, a gente sempre fica habituado em fazer tudo numa assistência.
A gente tem que ter um processo para o auxiliar poder te ajudar a fazer uma extração, a fazer uma limpeza, fazer um processo de trabalho, de solda, num padrão, né, que sabe que se ele tem que seguir aquele padrão, não vai dar errado. Se ele não seguir o padrão, pode ser que dê errado. Os processos das empresas são fundamentais, tem um processo padrão, né? Então a gente sempre trabalha muito nisso, tendo um padrão de trabalho para que a gente possa delegar, padronizar todo o trabalho sempre ficar, inclusive com a qualidade, né? Como você falou. Né? A qualidade é fundamental para ter um padrão de qualidade. A gente quer sempre observar isso, né? Um padrão de qualidade. Então, meus amigos, muito obrigado a todos. Vou esperar mais um tempinho se tiver alguma outra pergunta. E vamos partir para a aula 3, né? Que é a fase 2 do nosso treinamento. Vamos ver aí. Para amanhã, na academia, eu mando... Ah, tá. Então pode fazer o vídeo amanhã na academia, tá? Faz um vídeo lá, paga 10 e manda no grupo. Aqui, ó, estou pagando 10 flexões pelo atraso do treinamento. Pode mandar amanhã. Se não mandar amanhã, da quarta-feira é 20. Não esquece disso, hein? Eu uso o BEST 863. Uso 200 para remover resina. Muito bem, eu também uso 200 graus em alguns casos. E 370 faço pré-hitter e saco direto, controlando a distância. Bacana, muito bem, é isso aí. A gente tem que entender que aquele gráfico das 4 fases do lead free, a gente tem que tentar fazer isso com a distância ou não, né? Como você também já fiz muito isso, controlando a distância. Coloca um pouco mais alto, uns 3, 4 centímetros, vou abaixando, para tentar seguir aquele gráfico. Faço um pré-hitter de longe, muito bem. Já fiz muito assim também. Funciona também muito bem, parabéns. Isso é muito bom, muito bom. Boa noite, meu amigo Douglas. Muito bom, Helder. Eider, desculpa. Eider. Opa, meu Deus, Eider. Tomei água aqui, solucei, desculpa. Eider Borges, desculpa, pessoal. A falta de educação. Ao vivo é complicado, né? Tem que pagar 10, né? Pessoal, então, muito obrigado. Muito boa noite a todos. Agora vamos fazer uma boquinha ali, né? Porque estou com fome também. Já são quantas horas agora? 9h20. Uau! 9h15, na verdade, 1 hora de live. Né? Muito obrigado a todos. Tem que pagar 10. Saludos, Ramírez. Saludos, José. Um abraço. Quase forte. Hein? Costa Rica. Um abraço. Abraço, meu querido Ramírez. Estaremos aí com treinamento. Olha, eu vou até colocar o banner aqui de novo. Ó. Treinamento nível 3, José Ramírez, James Dias e Júlio César, aqui na Telecélula. Um treinamento internacional nível 3 e presencial em abril. Então, quem quiser aí, as vagas já estão abertas, pode chamar aí a gente aí no WhatsApp e garantir sua vaga para esse nível 3 exclusivo em abril. James Dias, José Ramírez e Júlio, um treinamento internacional aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá bom? Pessoal, muito obrigado, muito boa noite. Vamos ver aqui a pergunta aqui do Anderson aqui. Cada CPU na folha treino tem que fazer as 2 fases? Sim, senhor. Porque a prática é a mãe do aprendizado. Vai ser pouco trabalhinho. A folha é tão pequena, né, Anderson? Ó, vocês já estão me devendo um exercício. Se não me entregarem na sexta-feira até às 18 horas, missão dada e missão cumprida. A missão de semana passada, só um aluno me entregou. Eu tenho um projeto que eu vou até cancelar se não for feito esse exercício. Eu vou desenvolver uma ferramenta nova para o Workshop Internacional GELON em abril, 5, 6 e 7 de abril. Isso quer dizer o quê? Que eu vou fazer uma ferramenta nova que eu vou apresentar no Workshop 5, 6 e 7 de abril. Eu tenho 30 dias para criar uma ferramenta nova. E eu já estou com os projetos aqui na cabeça. E eu faria com vocês esse desenvolvimento do zero. Diagrama em blocos, diagrama elétrico, construção da PCB do protótipo,
confecção da PCB, montagem. 5 partes para montagem desse circuito. Diagrama elétrico com simulação, desenvolvimento do diagrama em blocos e elétrico, montar a PCB, mandar fazer a PCB, montar o produto, as 5 fases aí de um projeto do zero, uma ferramenta nova que vocês vão poder acompanhar ou fazer ela do zero. Então, estou com umas ideias novas para lançar 5, 6 e 7 de abril. Tem 30 dias para criar essa ferramenta nova. Eu nem vou adiantar o que é. Mas, se vocês não cumprirem com a obrigação de vocês, veja bem, se vocês não cumprirem com a obrigação de vocês, eu não vou fazer junto com vocês essa ferramenta. Vocês vão aprender a desenvolver o diagrama em blocos, a desenvolver um circuito eletrônico do zero. É uma ferramenta sensacional para usar com o osciloscópio. Desenvolvimento da PCB, fabricar a PCB e montar a PCB. Uma linha completa, do início ao fim da criação de um produto novo. Então, eu estou lançando um produto novo. Eu não comecei a fazer ainda, mas já está aqui. Ó. Eu iria fazer com vocês, do início ao final desse protótipo. Se vocês não cumprirem comigo, eu farei sozinho. Eu vou fazer toda a etapa. Inicial, diagrama em blocos, diagrama elétrico, teste de simulação, né? Confecção da placa, o desenho da PCB, mandar fazer a PCB e montagem desse protótipo. Eu tenho 30 e poucos dias para fazer isso. 30 dias para fazer isso. Se vocês não cumprirem comigo as obrigações, os trabalhos até sexta-feira, 18 horas, eu vou iniciar fazendo esse protótipo, esse novo equipamento. Será 3 em 1. Olha, um equipamento fantástico. Eu não vou revelar aqui. Então, se vocês não entregarem esse material, eu farei esse exercício, esse protótipo, com lives gravadas sem vocês participarem. Tá? Então, quem quiser avançar na eletrônica, tem que fazer os exercícios. Porque se pelo menos de 100 alunos, 50 não fizerem, eu nem vou deixar participar desse novo projeto. Esse projeto, vou começar a fazer no sábado. E até sexta-feira não me entregarem, no sábado eu não vou compartilhar o link com vocês. Sábado eu vou começar a desenvolver um equipamento novo de teste fenomenal, que vai facilitar muito a reparação. 3 em 1. 3 em 1. Tá? Então, estou com umas ideias aí muito bacanas para criar uma nova máquina, uma nova ferramenta, que vai trabalhar junto com o osciloscópio para ajudar bastante na reparação. Só que só vai participar ou não vai participar se atingir a meta de fazer os exercícios e eu tiver pelo menos 50 aqui, ó, no meu e-mail, do treino de punho, habilidade manual e do diagrama do USB Power Delivery. Só um aluno me tem. Então, vou dar o recado. Missão dada e missão cumprida. Quem não cumprir, está fora. Está fora. Está fora. Não, olha só. Eu vou fazer o produto e vocês vão, na verdade, eu vou desenvolver o produto inteiro, na íntegra. Vou criar um diagrama em blocos, vou criar um diagrama elétrico, vou fazer a placa, o desenho da board, vou mandar fabricar a board, vou montar. Vocês vão acompanhar em stand-by. Não vou pagar participação de lucro. O que eu posso fazer é permitir que vocês comprem o produto com preço de custo. Eu posso fazer isso, sim. Posso disponibilizar o produto para vocês com preço de custo. Vocês vão acompanhar toda a etapa da produção. O custo da fabricação, o custo da placa, o custo da hora técnica do desenho, mandar fazer a placa, a hora técnica da montagem. Então, vocês vão saber a margem do lucro, do custo que eu vou ter para produzir esse produto. E a margem de venda que eu posso fazer é vender com o meu custo. Beleza? Isso eu posso fazer. Manda a folha do exercício. Está no grupo Mestre do Reparo Black Ops, dos alunos Mestre do Reparo Black Ops. Uma das diferenças do presencial é o comprometimento.
Quando estamos longe da bancada, mergulhamos na missão. Ah, quero ver, hein? Porque até agora só tive um que fez o trabalho. Viu aqui? Estou rachando aqui. É isso aí, pois é. Então, eu não, Marcelo Santos do Carmo, o que é EP? Eu não sei o que é EP, desculpa. O que quer dizer EP? Traduz para mim aí, porque eu já sou um velho, não sei o que é EP, não. Desculpa, viu, Marcelo? O que quer dizer EP? Vou esperar o Marcelo falar o que é EP aqui, que eu não sei. Opa, James, estou fazendo desenho da placa para... Sim, bacana. Beleza, beleza, beleza. Muito bom. Então, galera, eu espero até sexta-feira vocês, esses dois trabalhos. Diagrama, topologia do manual técnico iPhone 15 Pro Max, Power Delivery IC. E habilidades manuais com a folha que eu mandei no grupo. Até sexta-feira, se eu não tiver 50 folhas e 49 diagramas, eu só recebi um. De 100 alunos, eu recebi um. Vocês estão fora do meu projeto da ferramenta nova. Se vocês participarem, vocês vão acompanhar todas as fases de criação de uma ferramenta. Eu acho que é bem relevante, né? Diagrama em blocos, brainstorming, vamos fazer um brainstorming, diagrama em blocos, diagrama elétrico, confecção do desenho da PCB, um arquivo Gerber, tá? Mandar o arquivo para fabricar a PCB, levantar os custos de equipamentos, componentes, montar essa PCB. Então, tem 30 dias para fazer esse protótipo. Eu quero apresentar essa nova ferramenta no workshop intercontinental do Gelon em abril. Tá bom? Então, eu espero vocês. Se vocês tiverem aí, vai dar certo. Isso aí. Primeiro ponto é acreditar que vai dar certo. Senão, eu vou colocar só os flags. Vou fazer questão de desenvolver esse projeto sozinho e colocar os flags aí, ó. Tá vendo? Ninguém quis participar comigo? Tá aí, ó. Ferramenta nova. Valeu? Fechado? Fechado? Então, galera, muito obrigado a todos. Obrigado pela live. Está dado o desafio aí, né? Quem quiser participar de um lançamento, de uma criação de um produto do zero até o final, já está aqui, ó. Já tem umas anotações aqui, ó. Não vou mostrar, não, ó, mas já está aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Tá aqui. Já anotei algumas coisas aqui, já desse produto novo aqui, ó. Já tem aqui 3 em 1. Então, já está aqui. Já está aqui no ponta da agulha para sábado começar a criar do zero. Valeu? Quem não participar, se não tiver 50 aí, diagramas de 50 folhas, vou fazer gravado, fechado. E quando lançar o Mestre Reparo Black Ops 2, os alunos que adquiriram 2, somente eles aprenderão a criar produtos, criar equipamentos. Beleza? Valeu? Abraço, boa noite. Muito obrigado. Bom descanso. Valeu. Abraço, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus aí. Valeu. Abração. Obrigado, Aquiles. Valeu, valeu. Abração, muito obrigado. Participem desse próximo aí, que esse aí é exclusivaço, hein? Só para vocês. Valeu. Abraço.